Aleluia, glória a Deus. Ai, criança, assistir. Aleluia. Eu creio que Deus preparou essa noite para derramar mais e mais da presença dele sobre nós. Amém? Ai, foi só um posso, tudo bem. Aleluia, meu O pastor Garcia foi abrir o culto Mateus 6. Eu falei, 16 não. Quase. Mas vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 16, e o versículo é o 13. Uma passagem super conhecida, mas falou tanto comigo que eu quero falar com vocês também. Vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco nesta noite, traz cativo agora nossas mentes para aprendermos de Ti. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Vamos lá. Jesus para tudo que está fazendo para saber o que estavam falando dele. E Pedro sempre era o mais impetuoso, né? E Pedro então já se levantou e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro falou, Jesus disse que não foi da carne, não foi da vontade dele, não foi o sangue que revelou, mas veio uma revelação do céu para ele, veio uma revelação de Deus Pai. Pedro só poderia dizer isso. E você, quando você diz que Jesus é o Filho do Deus vivo, você fala isso por revelação do Espírito Santo de Deus. Pedro teve uma grande revelação. Agora, a maior revelação desse texto vem agora. É que Jesus fala, e é muito profundo o que ele fala, é tremendo. Nós precisamos entender o que Jesus está falando. Ele fala assim: porque Pedro teve uma grande revelação, a igreja é edificada em cima da rocha, que é Jesus Cristo, e essa revelação não é feita por fundamentos humanos. Muitas pessoas pensam que a igreja é edificada sobre Pedro, mas não é verdade. A igreja é edificada sobre Jesus. É Ele que é o fundamento da igreja. E quando Jesus fala que é sobre essa pedra que Pedro falou, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por isso, em cima desse fundamento, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é que está fundamentada a igreja. E Jesus não deixa por menos, né? Jesus fala: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus que te revelou. E aí ele acrescenta também: eu te digo, é como se Jesus falasse agora: te prepara para ouvir uma coisa nova, uma revelação que eu vou dar.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Quem é a igreja? Você pode levantar o dedo e dizer: isso. Vós sois a igreja de Jesus Cristo na terra. Nós somos. E pela primeira vez Jesus fala sobre igreja. Jesus nunca tinha sido falada essa palavra antes na Bíblia. E depois vai ser falada pelo menos umas 100 vezes. Interessante isso. E quando Jesus fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra, não é Pedro. A Igreja Católica diz que a igreja está fundamentada em Pedro, né? Que ele é que tem a chave para abrir a porta do céu. Então, não dá para ser gente. Sabe por quê? Porque Jesus é Ele quem é a porta, Ele é a chave, é Ele quem faz todas as coisas. Não são pessoas que tomam conta do céu. É Deus quem toma conta do céu. Então, deixa eu explicar. Pedro, nem ninguém tem a chave do céu, a não ser Jesus Cristo. Ele tem a chave também da morte do inferno. Ele é o Filho do Deus vivo. É Ele que tem tudo. Pedro teve uma revelação: tu és o Filho, Cristo, Filho do Deus vivo. E sabe, é essa revelação que nós, como igreja, temos que ser edificados, temos que levar esse conhecimento que Jesus é o Filho do Deus vivo. Né? Aí a Paulinha antes do culto estava conversando comigo e falando: então eu falei, você não quer entregar sua vida para Jesus? Não, já sou de Deus. Não tem outro caminho para chegar a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. E se você não tem uma decisão com Cristo, você nunca vai chegar a Deus. Não tem outro caminho, não tem jeito. E ela falou isso para a pessoa, e ele falou: então eu aceito, eu quero. Está certo, está doente, Jesus está dizendo que vai edificar a minha e a sua vida. Glória a Deus. Em cima dele. E é a primeira vez que Jesus vem falar isso. E eu penso que quando Jesus falou a minha igreja, sabe o que eu posso sentir? Aqui, quando a Bíblia fala a minha igreja, eu posso sentir o amor de Jesus pela sua vida, pela minha vida. A moça veio falar: eu queria me jogar debaixo de um caminho. E eu falei para ela: se Deus aparecesse aqui agora e dissesse para você: se joga embaixo do caminho, você se jogava? Não. Então, o que está primeiro na sua vida que não é Deus? Essa semana, conversando com essa moça. Sabe? Nós esquecemos de Deus. Nós não paramos para entrar dentro, para saber a vontade de Deus, as vitórias que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. Repare, Jesus falou: edificarei a minha igreja. E não é qualquer igreja, é a igreja dele. É feito por pessoas. Aquele que um dia entregou sua vida para Jesus, passou a fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Aquele que tem batalhado pela obra do Senhor nessa terra. Aí o Maurício estava me falando: o Maurício estava falando: pastora, nós precisamos pregar mais a palavra. Quando ele fala assim: acho que ele não quer que eu vá junto, mas eu não estou. Não sei se é uma coisa, mas eu vou. Aleluia. Você é a igreja do Deus vivo. Você. Nós precisamos ter ação nessa terra em que nós vivemos. Porque as pessoas que estão ao seu lado, seja a sua família, seja vizinhos, seja da escola, do serviço, seja de onde for, elas estão esperando que alguém fale alguma coisa para elas, que alguém dê uma palavra. Outra mulher que eu estava falando ontem, ia falar:
ela falou assim, como é importante eu ter uma palavra de Jesus para poder aguentar todas as minhas lutas. Sabe? Você e eu temos que saber que o lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Essa semana, eu encontrei várias pessoas me falando, né? Ah, porque o diabo vem, ele vem assim sobre mim quando eu estou dormindo, me sufoca, eu não posso falar nada, pastora. Mas você pode pensar, Jesus, se você pensar, isso vai sair. Mas se você não conseguir falar, você não conseguir nem se mexer, você vai, levanta esses dois dedinhos e faz assim, está amarrado. Não é possível que o diabo tenha poder sobre as nossas vidas. Não dá para ter mais. Chega, vamos amarrar. Lembra, você tem 2 dedos para amarrar esse diabo. Muitas pessoas que chegam para mim e falam, pastora, então eu fico tão assim mal, eu fico tão, o diabo vem. Não, o diabo está debaixo dos seus pés. Você é a igreja de Jesus. O Senhor está edificando todas as coisas em cima de você. E você tem que saber que você tem chaves. Que você tem autoridade. Chave significa autoridade. Você já deu a chave do seu filho, da sua casa? Você não dá quando ele tem um aninho, né? Não dá. Porque ele vai pôr na boca só. Você dá quando ele tiver a autoridade. Quando ele já for velho, que eu digo acima de 18. É porque eu jovem acho que 18 já é velho. Mas tudo bem, vamos lá. Nós precisamos saber que chave significa autoridade. Significa o poder. A pessoa tem um poder agora de entrar na casa. A pessoa tem poder e autoridade. A primeira vez que Jesus fala da igreja, ele fala do inferno e diz que as portas do inferno não vão resistir à igreja de Jesus Cristo. Ele está apontando para a sua vitória e para a minha vitória. Sabe, meu irmão? Ele diz que tem algo tremendo de Deus para você. Você é vitorioso já. A igreja que é você. As portas do inferno não prevalecerão. Mas sabe o que eu fiquei tão admirada nesse texto? O que quer dizer as portas do inferno? Vocês já pararam para pensar? Sabe que lá no inferno tem várias portas? Mas o inferno ainda não foi inaugurado. Né? Só vai ser inaugurado quando Deus pegar Satanás e jogar lá. Hoje tem o Hades, tem... Hoje, no nosso tempo. Mas não vamos entrar em escatologia. Vamos deixar para lá. Sabe o que é portas do inferno? Está falando de uma malignidade. São malignidades. São maus que o diabo começa a trazer para a sua vida. Vícios é uma porta do inferno. Depressão é outra porta do inferno. Doenças são portas do inferno. Todo mal. Essas portas que o Senhor Jesus se referiu foi dessa malignidade que vem sobre a gente. De malignidades que vão tomando conta da nossa vida. Mas a igreja de Jesus Cristo é chamada para quebrar essas portas. Para essas portas não se fecharem sobre a nossa vida. Você tem que saber. Edificarei a minha igreja. Mas abre o olho para não ir para o inferno. Será que é isso? A minha igreja é algo difícil de seguir. Jesus não falou isso. Jesus falou que essa igreja é poderosa. O inferno não prevalece. Quando a igreja ouve a palavra e crê, o diabo treme. E nós vamos hoje ouvir e praticar a palavra de Deus, para que o mal se afaste, para que não tenha poder na nossa vida. Tem muita gente que está do seu lado e precisa de você.
precisa dessa palavra que pode ser liberada pela sua boca. Precisa de uma palavra, uma liberação. Começa a liberar palavras para as vidas que estão à sua volta. O Senhor Jesus veio para você fazer isso. O Senhor Jesus, quando disse a minha igreja, Ele está dizendo que tem uma chamada para você. Ele está dizendo que nós estamos aqui para mostrar que existe um único Deus. E esse Deus é digno de ser adorado. Um único Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, como fala em Mateus 28, né? Jesus fala, toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. O que está nos travando? O poder do Senhor Jesus está sobre você. Na Bíblia, as portas representam autoridade e poder. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, meu irmão. Aleluia. O que tem tanto te atormentado? O que tem vindo contra você? Eu quero te dizer, comece a adorar a Deus. Comece a louvar ao Senhor. Não pela doença, não pelo mal que você tem, mas adore ao Senhor. Ande com Ele. Esse inferno é só de ação maligna. E Jesus não está se referindo àquele inferno, eu já falei isso. Jesus está se referindo ao inferno que vem contra nós. A esse. Esse inferno que virá sobre você. Eu não sei como que está a sua vida, mas quantas vezes vem coisas tão fortes contra nós? Parece que as portas do inferno realmente se abriram contra a nossa vida. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus falou. Essa porta não pode prevalecer contra você. O propósito de Deus não é apenas que a igreja vá para a eternidade. O Senhor quer que a igreja o represente nessa terra. O Senhor Jesus quer que você saiba a autoridade que Ele tem dado a você, o poder do Filho do Deus Altíssimo é sobre a sua vida. Vai quebrando tudo. Satanás quer muitas pessoas no inferno. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão em depressões, problemas, vícios, pessoas que estão em cadeias, estão amarradas. Mas sabe o que Ele não quer? Ele não quer aquela pessoa que começa a louvar e adorar ao Senhor. Senhor, ainda que eu tenha essas dores, mas eu te louvo. Senhor, não é porque eu estou passando por problemas que eu não te adoro. Senhor, ainda que eu não aguente, mas o Senhor é o meu Deus. E de ti eu não saio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me dá forças para passar por tudo isso. Sabe? Porque essa dor, Senhor, não se compara com as aflições que o Senhor sofreu naquela cruz. Porque esse problema não se compara a tudo que o Senhor tem preparado nos céus para mim. Aonde eu vou andar em ruas de ouro, onde não haverá choro nem dor, nem problemas. Sabe, a decisão de abrir ou fechar o reino dos céus aos nossos semelhantes não pertence só a Deus, pertence a você, meu irmão. O Senhor quer te usar para abrir cadeias das pessoas que estão acorrentadas nos problemas. Nós precisamos ajudar outras pessoas a encontrar o caminho de Jesus. Se nós não falarmos, quem vai falar as pedras? Nós precisamos falar, sabe? Porque uma coisa eu sei, as portas do reino dos céus estão escancaradas para qualquer um que queira vir fazer parte do reino do Filho e do seu amor. Aleluia. Esse está aberto. Então nós precisamos, sabe? Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e obedece a sua palavra, e quando você declara a palavra de Deus, ela faz cumprir a sua palavra.
Os nossos olhos, às vezes, ficam no problema. Fica ali em cima do problema. A gente não consegue pensar em outra coisa. E o diabo fica falando no nosso ouvido: olha o seu problema. E aquele problema vem e repete na nossa mente, repete, repete. Eu estava até conversando com uma pessoa antes do culto que falou isso. Sabe? Nós precisamos, hoje, tirar os olhos do nosso problema. Sabemos quem nós somos. Somos igreja de Jesus Cristo, aquele que tem as chaves, tem autoridade para abrir as portas do céu, aquele que tem autoridade para derrotar as portas do inferno. Será que nós podemos hoje fazer isso? Pense nisso. Comece a lutar, comece a orar. Não olha para o seu problema, olha, como diz o Salmo: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele pensa: não veio aqui dos montes, mas vem do Senhor. Olha mais alto do que o seu problema. Olha, o seu problema está aqui, mas o Senhor está acima do seu problema. E Ele sabe como te mostrar o que Ele está vendo. Você não está vendo saindo, mas Jesus vê a saída para você. O Senhor Jesus tem. Sabe, nós precisamos viver essa palavra. E essa palavra não é uma palavra mágica. Não é abracadabra, sei lá, agora é ratinho. A única coisa antipática é aquele ratinho. Não importa. Sabe, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Não é verdade? Ela não é um horóscopo que você abre de manhã para ver. E você e bilhões de pessoas abriram para ver aquele horóscopo. Será que é tudo a mesma coisa para todo mundo? Não, você já sabe que eu sou contra o horóscopo. Não é uma palavra mágica, mas é viver a palavra de Deus. As portas do inferno não vão resistir a você, igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, ainda que se levantaram, mas você tem como derrotar essa porta que Jesus falou. Cadê que Jesus falou? As portas do inferno não prevalecerão contra você, igreja de Jesus Cristo.